A paz do Senhor, meus irmãos, prazer, que alegria estar com vocês mais uma vez na nossa tão querida EBD, Escola Bíblica Dominical. Você está aqui no canal da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Nós vamos mais uma vez estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor graça para que abra nossa mente, nossos corações para receber a sua palavra nesta manhã. Senhor Deus, nós te engrandecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu grande amor, tua grande misericórdia, porque o Senhor tem, Senhor, nos chamado, ó Pai, para aprender da tua palavra. O Senhor tem, Senhor, preparado este momento, Jesus, para falar aos nossos corações, Senhor. Agora abre, Senhor, nosso entendimento, nossa mente. Ó Espírito Santo, fala conosco, que a boa semente da tua santa palavra, que é boa, perfeita e agradável, germine no nosso coração nesta manhã e produza frutos, que saímos daqui, Senhor, edificados em ti, prontos, Senhor, para vencer, ó Deus, neste mundo e para, Senhor, frutificar para o teu reino. Fica conosco, nos abençoa, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, seja muito bem-vindo. Nós hoje daremos continuidade a uma sequência muito bela, muito importante para a saúde da igreja, para a vida cristã, que são as lições que estamos tratando desde o começo do trimestre. E hoje nós vamos falar da lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Você vem acompanhando conosco e já viu que essas lições são muito ricas e tratam também da apologética cristã, da defesa da fé genuína, das heresias que apareceram ao longo da história da igreja e que ganham muitas das vezes novas roupagens nos dias de hoje. É importante que o crente cresça, saiba manejar bem a palavra da verdade para saber declarar a razão da sua fé. Nós já passamos por lições gloriosas, falando de nós como igreja, como cristãos, a encarnação do Verbo, sobre a Trindade, a divindade de Cristo, o Filho igual ao Pai, e nós chegamos hoje na aula de número 7 para falar da dupla natureza de Cristo, as naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo, ele é maravilhoso e já nos traz essa verdade patente. É um texto que está em Romanos, capítulo 9, verso 5, que diz o seguinte: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Este capítulo 9, onde o apóstolo Paulo ele expressa uma tristeza pelo fato de Israel como nação ter rejeitado o Messias. Nos versículos anteriores, ele fala dos privilégios dos israelitas, fala que a adoção, a glória, a aliança, a lei, o culto pertencem a eles. E neste versículo 5, o apóstolo Paulo conclui essa lista e diz que deles também, dos israelitas, vêm ou são os pais. Os pais aqui está falando dos patriarcas, está falando dos pais, dos geradores das promessas que então fariam de Israel o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, dos israelitas, vêm os patriarcas, dos quais são os pais, os patriarcas. Mas também dos israelitas procede o Cristo, dos quais é o Cristo, segundo a carne. Então aqui o apóstolo Paulo ele já nos traz uma verdade, já introduz a ascendência humana, ou seja, Jesus é um descendente de Israel segundo a sua humanidade. Ele é o ungido, o Christos, o Messias prometido na Escritura, que vem do povo israelita, ou seja, dos quais são os pais, os patriarcas, mas também dos quais é Cristo segundo a sua humanidade. E aí, na sequência do versículo, o apóstolo Paulo já introduz a divindade de Cristo, começando por esse termo, o qual é. O qual é, quando a gente olha o original grego, hoon, é o mesmo termo usado na Septuaginta, lá no Êxodo 3:14, quando Deus se apresenta como eu sou o que sou. Eu sou o que sou, ego eimi, hoon. Eu sou hoon, aquele que é, o qual é, eu sou o que sou. Então aqui, já nessa conjunção, nós podemos ver a divindade de Cristo identificada com o Deus que se revelou a Moisés. Afinal, eles são o mesmo
Deus, triuno, em três pessoas. Ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não é de se estranhar que a gente possa atribuir a Cristo esta conjuntura aqui. O qual é, Hoon, ele é o eu sou, ele é o eu sou o que sou. O versículo continua, e o eu sou é sobre todos aqui, epipanton, epi, acima, panton, de todos, ele está acima de todos, ele é de uma outra categoria, ele é inconfundível com a criação, ele é exclusivo, ele é separado da criação, ele é santo, ele está acima de tudo e de todos, ele tem toda a supremacia e domínio. Então, este mesmo Cristo, que veio segundo a sua humanidade dos israelitas, ele é Deus, ele é acima de tudo, ele tem total domínio, a sua autoridade é universal. E para afirmar isso de maneira categórica, o apóstolo Paulo então termina o versículo afirmando que este Cristo é Deus, bendito eternamente. É Deus bendito eternamente, ou seja, declara a divindade de Cristo de maneira irrefutável. Bendito aqui, eulogetos, quer dizer falar bem, do qual se pode elogiar, do qual se pode louvar, o qual se pode adorar. Então, ele é Deus que pode e deve ser adorado. Por quanto tempo? Eternamente. Amém. A esta verdade nós nos agarramos, que assim seja. Deus bendito eternamente é o mesmo Cristo que veio dos israelitas segundo a carne, segundo a sua humanidade. Então, aqui, já em primeira instância, nós já vemos no textuário da lição a verdade que traz a doutrina da união hipostática. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente, mas é o quê? É a união em uma única pessoa, Jesus. Ele é uma única pessoa, mas de duas naturezas, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Ele é plenamente Deus, mas é plenamente homem. Glórias a Deus. Seguindo para o nossa verdade prática, ela vai gerar essa conclusão que nós também geramos aqui. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. O nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 1, versos do 1 ao 4, e também Filipenses, capítulo 2, versos do 5 ao 11. Nós vamos acompanhar o primeiro texto aqui, eu não vou me deter muito, nós vamos abordá-lo ao longo da lição, mas é importante que nós leiamos. Romanos, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, ou seja, Deus havia prometido nas Santas Escrituras através dos profetas, ou seja, o Evangelho não é uma novidade, ele já vinha sendo anunciado, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, nós vamos abordar bastante esse versículo aqui ao longo da lição. Então, a natureza humana de Jesus, o seu filho, o Filho de Deus, nasceu da descendência de Davi segundo o quê? A carne. O próximo versículo, ele trata da natureza divina. Este mesmo Jesus que nasceu da natureza da descendência de Davi segundo a carne, ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo aqui, neste texto, já aborda nos versículos 3 e 4 a humanidade e a divindade de Cristo. Nós abordaremos com mais detalhes à frente. Na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5, um texto muito conhecido da igreja, importantíssimo na cristologia, diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? O sentimento de humildade, de serviço. Jesus, sendo em forma de Deus, guarde aqui a palavra forma, nós vamos falar bastante sobre ela, ela é importante para o entendimento desse texto, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação é outra palavra que nós vamos discorrer ao longo da lição. Guarde aqui, forma e usurpação. Então, Jesus, sendo em forma de Deus,
não teve a sua forma de Deus como uma usurpação, o fato de ser igual a Deus como uma usurpação, mas, seguindo, aniquilou-se a si mesmo. Nós vamos falar também sobre o que significa aniquilar. Essa é uma palavra central ao longo deste texto. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma, olha a forma aparecendo aqui de novo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Com base nesses textos, nós vamos agora falar um pouco sobre as duas naturezas de Jesus e também sobre algumas heresias que surgiram na época do início da igreja, com alguma confusão sobre o que eram, como eram disponíveis ou como estavam dispostas essas naturezas em uma mesma pessoa. Então, havia algumas ideias ali errôneas, nós vamos abordar sobre isso, e também como essas heresias acabam chegando aos dias de hoje. Muito bem, a nossa introdução, ela aborda exatamente um aspecto histórico. Foi estabelecido, nós vimos nas lições passadas, a Cristologia em Nicéia, no Concílio de Nicéia, em 325, e depois foi falado também sobre a Trindade no Concílio de Constantinopla. Então, lembrando, o credo niceno, que foi estabelecido no Concílio de Nicéia, diz que Jesus Cristo, ele é Deus de Deus, luz da luz. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, Cristo possui a mesma essência do Pai. O Concílio de Constantinopla reafirmou o Concílio de Nicéia e expandiu a formulação da doutrina da Trindade. Então, o que era o credo niceno constantinopolitano? Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais e coeternos, visando combater as heresias que, naquela época, tentavam negar a divindade do Espírito Santo. Foi um marco teológico na definição da nossa fé, a fé cristã ortodoxa. Entre o Concílio de Constantinopla e o Concílio de Calcedônia, houve o surgimento de algumas heresias sobre como se dariam as naturezas de Cristo e na sua pessoa, especialmente o nestorianismo e o monofisicismo, que nós vamos abordar aqui nessa lição hoje. E para combater essas heresias é que houve, então, a convocação do Concílio de Calcedônia, que nós vamos também abordar ao longo da lição. Entrando para o nosso primeiro tópico, irmãos, o tópico 1, ele vai falar do ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ou seja, antes de a gente falar de heresias, é importante saber o que a Bíblia diz. O mais importante é que você saia desta lição hoje, desta aula hoje, consciente do que a Bíblia diz sobre a dupla natureza de Jesus, porque aí você terá como dar a razão da sua fé, como confrontar quando as heresias antigas, muitas vezes em roupagens novas, tentarem trazer algum ensino errôneo para você ou para alguém que esteja perto de você. Muito bem, e o que a Bíblia diz sobre a dupla natureza de Jesus? Então, o primeiro subtópico, ele fala a respeito do versículo 3, do capítulo 1 de Romanos que lemos, e trabalha a descendência de Davi segundo a carne. Então, o que Paulo está trabalhando aqui? Paulo está trabalhando os ancestrais de Jesus, ele trabalhando a sua ancestralidade humana, dizendo que ele veio de uma família humana de carne e ossos. Aqui, quando a gente fala de descendência, o termo original fala de semente, de linhagem, e remete à promessa que foi feita a Davi, a promessa messiânica, de que dos seus descendentes, os descendentes de Davi, haveria um que se assentaria em seu trono para sempre. O Messias, segundo todas as profecias, viriam da linguagem davídica.
e seria um verdadeiro representante da humanidade e da nação de Israel, como diz o profeta Isaías no capítulo 11. E a palavra carne que nós vemos aqui, a descendência de Davi, segundo a carne, sarx, ela é frequentemente usada no Novo Testamento para se referir à humanidade, inclusive a condição terrena do homem, na sua fraqueza. Ou seja, Jesus ele participou da nossa fraqueza física, da nossa fraqueza emocional. Vamos ver muitas das vezes Jesus tendo sede, tendo fome. Vamos ler algumas referências. Algumas vezes ele chora. Então ele participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Ele, como Deus, não participou da nossa fraqueza moral e espiritual, apenas da física e emocional. Então, ele veio segundo a carne e, por conta disso, pode ser um representante genuíno da humanidade. Ele era um homem real, diferente de algumas heresias, que ele tinha a aparência apenas de homem, era algo externo, como uma casca. Nós vamos ver, quando a gente for falar da forma, lá do texto de Filipenses, que o termo ali não quer dizer isso, ele quer dizer essência, quer dizer realidade. Então, ele era um homem real, sujeito às limitações humanas. Por exemplo, nós lemos em Lucas, no capítulo 2, verso 52, que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça para com Deus e os homens. Ele experimentou um crescimento físico, intelectual, ao longo da sua jornada e espiritual, crescia em graça para com Deus e com os homens. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ele então se tornou completamente humano. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. Ele continua sendo humano até hoje. A natureza humana de Jesus não acabou na cruz, ela permanece até hoje. Então, hoje Jesus é uma pessoa com duas naturezas, e aqui a gente está vendo a natureza humana sendo deixada muito claro pelo apóstolo Paulo. Algumas características que a gente pode encontrar ao longo do ministério de Cristo. Como eu disse, ele sentiu fome. Se você se lembrar da passagem onde ele é tentado, ele sentiu sede. Isso está escrito quando ele foi crucificado. Ele se cansou quando ele se achega ao poço para falar com a mulher samaritana, estava cansado. Ele chorou quando ele então chega e Lázaro tinha morrido e a incredulidade dos judeus estava exposta. Ele foi tentado, como diz o escritor aos Hebreus, então ele participou da humanidade de maneira real. Louis Berkhoff, na sua obra Teologia Sistemática, ele traz uma frase interessante que diz que a verdadeira humanidade de Cristo ela é essencial para a obra da redenção. Se ele não fosse humano, não poderia morrer em nosso lugar. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Ele é da descendência de Davi segundo a carne. Ele também foi concebido no ventre de Maria. Maria, naquela época, virgem em Israel, algo miraculoso, impossível, mas o Espírito Santo desceu sobre Maria e ela então concebeu do Espírito Santo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a concepção virginal de Cristo marca essa união da divindade e da humanidade em uma pessoa, o nosso único e verdadeiro Salvador. Esse nascimento virginal cumpre a profecia de Isaías, no capítulo 7, que declara, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Deus conosco. Ele será Deus tabernaculando entre os homens. O nascimento virginal de Jesus garante que ele fosse verdadeiramente humano, mas sem o pecado original. O Wayne Grudem, na sua obra Teologia Sistemática, também diz que a concepção virginal nos lembra que a salvação definitiva não pode vir do esforço humano, mas deve ser uma obra sobrenatural de Deus. A iniciativa é de Deus, é Ele quem provê o caminho para que o homem seja salvo. E a concepção miraculosa de Cristo nos lembra dessa verdade. Muito bem, esse elo humano divino,
ele já introduz aqui o que Paulo vai tratar no próximo versículo, versículo 4. Então, este mesmo Jesus, que é descendente de Davi, segundo a carne, ele também é declarado filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus. Então, no versículo anterior falamos da humanidade. Agora, no versículo 4, nós estamos falando como o verbo aqui é declarado. Isso significa que Jesus foi determinado, designado, ele foi estabelecido filho de Deus em poder. Isso não quer dizer que Jesus passou a ser filho de Deus, e aqui o contexto é o contexto da ressurreição, mas a partir da sua ressurreição, muito pelo contrário, ele sempre foi o Filho de Deus, ele sempre, desde a eternidade, é o unigênito do Pai. Mas a ressurreição de Cristo deixou isso patente, deixou isso claro, quando ele ressurge, vence a morte, toma a chave da morte, do inferno nas mãos, e ele então vence e é retornado ao céu, assunto ao céu, para ter de volta a glória que tinha antes com o Pai. Foi assim que ele orou. Então, aqui nós vemos que Jesus é declarado Filho de Deus em poder. E a sua relação com o Pai, a relação de filho unigênito, que compartilha da mesma essência do Pai, que é consubstancial a Ele, é diferente da relação que os crentes têm com Deus. É uma relação de adoção. É uma relação diferente. Jesus, ele é filho de Deus unigênito, gerado do Pai desde os princípios, desde antes da eternidade. Ele sempre foi Deus e sempre será Deus. O mesmo Wayne Grudem observa que a filiação divina de Cristo não foi alterada pela ressurreição, mas manifestou o seu poder como Filho de Deus e plenamente demonstrou esse poder a partir deste evento. E a Bíblia é muito clara ao afirmar que Jesus é Deus. Nós tivemos uma aula a respeito disso, os irmãos podem inclusive acessar, o link está disponível, mas alguns textos bíblicos deixam isso claro. João, capítulo 1, versos 1 e 14. Verso 1, muito conhecido, versículo 1, muito conhecido. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vemos aqui a divindade e a humanidade de Cristo. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente. Nós sabemos que Deus é espírito, mas em Jesus há um corpo humano. Ele é plenamente homem. Neste corpo habita plenamente olha o que o versículo diz, toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não ficou uma parte, não foi uma nova natureza a ser criada, não. A natureza completa, divina de Cristo habitou corporalmente enquanto ele esteve conosco e depois da sua ressurreição, até os dias de hoje, ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele é verdadeiramente homem e nele habita o verdadeiro Deus, a verdadeira natureza de Deus. Capítulo 1 e versículo 3 de Hebreus diz que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Isso lembra o episódio em que Filipe se aproxima de Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E a resposta de Jesus é: Filipe, estou há tanto tempo contigo, como é que você pode fazer uma pergunta dessa? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Ele é a exata representação de Deus Pai. Tito, capítulo 2, verso 13, diz que nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de quem? Do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse é o título que o apóstolo Paulo dá a Jesus na carta a Tito. Ele é o nosso Deus, o nosso grande Deus e Salvador. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, nós vamos abordar mais à frente, mas diz o apóstolo Paulo que, sendo em forma de Deus, quem? Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes da encarnação, Cristo já existia como Deus. E nós vemos isso ao longo de toda a Escritura. Por exemplo, no seu ministério,
provas de que ele era Deus e os seus atributos de Deus estavam mantidos. Ele perdoava pecados. Ele aceitou adoração, coisa que os anjos não fazem, coisa que os discípulos não fizeram. No livro dos Atos, Jesus aceitou a adoração, porque ele é Deus. Lembra? Ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser adorado, ele é bendito eternamente. Ele tem poder sobre a morte e ele é eterno. Ele diz lá em Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Ele é eterno, sem começo nem fim de dias. A divindade de Cristo é um ensinamento central do cristianismo, e negá-la é rejeitar a fé cristã. E isso nos leva, tendo abordado a humanidade de Cristo e a sua divindade, agora a entender como essas duas naturezas tão essenciais agora estão unidas. E o nome deste conceito é união hipostática. Esse termo hipostático, ele vem do grego hipostasis, que significa substância ou pessoa. Então, as duas naturezas, apesar de distintas, elas estão unidas na mesma pessoa. Por isso que é uma união hipostática. Na mesma pessoa coexistem duas naturezas, divina e humana, que foi o conceito formalizado ali no Concílio de Calcedônia. Muito bem, seguindo, irmãos, nós agora passamos para o texto de Filipenses, que é um texto usado ou considerado como um hino cristológico. Alguns autores até dizem que essa passagem provavelmente era parte de um hino que era cantado pelos primeiros cristãos nos cultos e que o apóstolo Paulo inseriu na epístola aos Filipenses. É um dos textos mais profundos sobre a dupla natureza de Cristo. E aqui eu queria me ater basicamente àquelas duas palavras que nós falamos no começo da lição. A primeira é forma. Então, quando nós falamos aqui sobre forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele foi achado em forma de Deus. Esse forma vem do grego morphe. E aqui, esse vernáculo, ele se refere à essência e natureza imutável de alguma coisa. Então, não é simplesmente uma aparência, mas é algo na sua essência. Ou seja, e sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus na sua essência, ele então não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se. E assumiu a forma de servo. Forma, de novo aqui, morfe. Ou seja, ele era Deus essencialmente, completamente, e agora também assumiu a essência completa de um ser humano. Isso é diferente de uma palavra grega chamada esquema, que aí sim, diz algo aparente apenas, como uma casca, uma aparência externa, transitória, como algumas heresias pregaram ao longo dos tempos, que Jesus apenas parecia um homem, mas não era homem na sua realidade. E o termo não dá espaço para isso. O termo aqui fala de essência, de natureza imutável. Então, ele tinha forma de Deus, essencialmente Deus, e assumiu forma de homem, essencialmente, completamente homem. Outra coisa que o texto traz é esta palavra: não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que é usurpação aqui? Vem do grego arpagmos, que significa que algo que você possui, mas está agarrado egoisticamente, você não consegue largar. É seu por direito, mas você não consegue abrir mão, não consegue largar daquilo. E, na verdade, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Não significa que Cristo abriu mão de seus atributos divinos, que ele deixou de ser Deus enquanto estava aqui na Terra. Muito pelo contrário, ele continuou sendo Deus, mas ele não considerou o fato de ser igual a Deus, de ser Deus, algo a ser explorado em seu próprio benefício. Ele não usou as suas prerrogativas divinas para escapar do sofrimento ou escapar da cruz. Então, Paulo está aqui contrastando a atitude de Cristo, segundo Adão, com a do primeiro Adão. O primeiro Adão, ele fez o quê? Tentou ser igual a Deus. Agora, Cristo, ele era Deus, sempre foi Deus, e fez o oposto. Se humilhou e assumiu forma de homem na sua totalidade para salvar a humanidade. D.A. Carson, ele comenta
que essa atitude de Cristo nos ensina que a grandeza real está na humildade, está no serviço e não no domínio e no poder. Glórias a Deus por isso. Então vemos que a carta aos Filipenses também deixa muito claro que a essência de Cristo sempre foi uma essência divina. Ele não abriu mão das suas prerrogativas divinas, mas decidiu não usar, se humilhar e se encontrar na forma de homem, ou seja, na essência de homem, na completude de homem, para que pudesse levar a cabo o plano da salvação. E agora nós entramos no nosso tópico 2. O tópico 2 fala das heresias contra este ensino bíblico, que nós acabamos de discutir aqui sobre a dupla natureza de Jesus. Antes da gente entrar propriamente no nestorianismo, é importante a gente entender quem foi Nestório. Nestório ele nasceu na Germanícia, na Síria, provavelmente em 381 d.C., teve uma formação teológica em um dos mosteiros de Antioquia e foi discípulo de Teodoro de Mopsuestia, que foi um dos principais expoentes da escola teológica da Antioquia, que defendia a distinção entre as naturezas divina e humana de Cristo. E em 428, Nestório então foi nomeado patriarca de Constantinopla, lembrando que ali era a capital do Império Romano e um dos maiores centros religiosos e políticos da época, e isso deu a Nestório uma posição de poder, de influência. E o grande ponto de discórdia começa no início da sua liderança, quando ele se opõe ao uso do título que acontecia já ali pelos cristãos da época, do título Theotokos para Maria. Theotokos quer dizer, literalmente, portadora de Deus. Era muitas vezes traduzido como mãe de Deus, Theotokos. E ele se opunha a isso. Nestório acreditava que isso confundia as duas naturezas de Cristo, e para ele o termo sugeria uma fusão indevida entre essas naturezas. Nestório preferia Christotokos, ou seja, portadora de Cristo, ou mãe de Cristo, ou receptora de Cristo, ou Antropotokos, a mãe do homem, aquela que foi receptora ou portadora do filho do homem, Antropotokos. Isso destacava a relação de Maria com a humanidade de Jesus, mas não comprometia a distinção entre as suas naturezas. Então essa era a ideia de Nestório. Ele argumentava que a criatura não poderia dar à luz o ser que é incriável, em referência a Jesus como Logos eterno. O que aconteceu a partir daí foi que Nestório começou a encontrar uma oposição muito grande. O que ele pensava, de fato, até aqui, faz sentido. Maria é mãe de Jesus humano e não mãe de Deus. A Bíblia tem extensas referências sobre isso, você pode encontrar algumas aqui. Visto que Deus é eterno. Então, a ideia de Nestório de que o ser criado não poderia dar origem a um ser incriado faz todo sentido. O que nós vamos ver é que isso se torna mais tarde um extremismo, onde as duas naturezas acabam se tornando duas pessoas. E isso é uma heresia muito, muito perigosa. E o que acontece é que, pensando nisso, Cirilo, que defendia essa expressão, adotou essa expressão de Theotokos, começou a gerar uma oposição a Nestório. Essa disputa das duas escolas cristológicas de Antioquia, defendida por Nestório, e de Alexandria, defendida por Cirilo, acabou sendo, inclusive, influenciada por algumas rivalidades ali das sedes patriarcais, e isso gerou, inclusive, o concílio de Éfeso, convocado pelo Papa Celestino I, e que foi ali dominado por Cirilo de Alexandria, que nesse concílio depôs Nestório e o acusou de heresia. O concílio afirmou que a pessoa de Cristo é uma união da natureza divina e humana sem separação, condenando essa posição de Nestório de duas naturezas, que no seu extremo seriam duas pessoas, como uma heresia, e por isso ele foi exilado e deposto. Depois dessa condenação, mais algum tempo depois, em 1910, bastante tempo depois, mais de um milênio, uma obra de Nestório foi descoberta, o Bazar de Heráclides,
e nele ele fala das duas naturezas distintas, mas sem implicar em uma divisão da sua pessoa. O fato é que o mal já estava causado e o nestorianismo se tornou uma heresia com adeptos. E o que é o nestorianismo? O nestorianismo é exatamente o pensamento que as duas naturezas de Cristo, na verdade, eram duas pessoas diferentes. E a ilustração usada para explicar isso é a ilustração do casamento. Ali você tem duas pessoas que se unem em uma só carne, mas são pessoas diferentes. E por isso ela foi considerada uma heresia no Concílio de Éfeso, porque as duas naturezas, na verdade, falam a respeito da mesma pessoa. Seguindo, nós vamos encontrar agora uma outra heresia, que vai no sentido completamente oposto. Então, ao passo que o nestorianismo afirmava que as duas naturezas de Cristo eram, na verdade, duas pessoas diferentes, o monofisismo, que surgiu para combater essa ideia, a partir das ideias de Eutico, ou Eutique, vai no sentido completamente oposto e diz o seguinte: não, Cristo é uma pessoa, e por isso ele não pode ter duas naturezas, é uma natureza só. E vai na contramão e também está tão errado quanto a primeira, porque Jesus tem duas naturezas distintas, mas o monofisismo pregava que mono, único, physis, natureza, era uma única natureza misturada, amalgamada, fundida, uma natureza híbrida, que nem era totalmente Deus, nem totalmente homem, mas virou uma nova natureza a partir da fusão dessas duas. Como entender isso melhor, né? A ideia do monofisismo, essa heresia, é como uma liga metálica. Por exemplo, o bronze. Então, imagina que você tem dois metais diferentes, cobre e estanho, e a partir do momento onde esses metais eles são derretidos e se fundem, eles dão origem a um novo metal, que é o bronze. Ele não é mais cobre, não é mais estanho, é um novo metal. É uma coisa só, o bronze. Então, essa é a ideia do monofisismo, que as duas naturezas se fundiram. Algumas vertentes dizem que a natureza divina absorveu a natureza humana de Cristo e deu origem a uma nova natureza. Uma outra ilustração é da mistura de cores. Você tem originalmente a cor amarela, a cor azul. Quando mistura, agora é uma nova cor, é a cor verde. Não tem mais amarelo e azul. É uma coisa completamente nova e é uma coisa só, é uma natureza só. Essa era a ideia de Eutico. Nós afirmamos e reafirmamos que ela está completamente enganada. Jesus manteve as suas duas naturezas distintas. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus ele é perfeito quanto à divindade, ele não tem uma parcela de divindade, ele é todo 100% Deus, e ele é perfeito quanto à sua humanidade, ele é 100% homem. Uma analogia que eu trago para os irmãos aqui, que para mim ajuda a elucidar bastante, é a da luz. A luz ela é uma única entidade, ela é uma única coisa, é a luz. Mas ela é, ao mesmo tempo, onda e, ao mesmo tempo, partícula. O que isso quer dizer? A gente não vai entrar em física aqui, mas o fato de você ver cores significa que a luz que chegou aos seus olhos e te mostra o vermelho, ela chegou refratada, ela chegou no comprimento de onda do vermelho. É diferente do azul. Isso só é possível porque a luz se comporta como onda, ela tem uma natureza de onda. Mas, ao mesmo tempo, alguns de vocês devem ter placas solares em casa, só é possível transformar a luz do Sol em energia elétrica porque a luz se comporta como partícula, ela também é partícula. E não dá para dissociar, é ao mesmo tempo onda e partícula, duas naturezas completamente distintas, unidas na mesma entidade. É exatamente assim com Cristo, ele tem duas naturezas distintas, unidas na mesma pessoa. É isso que a Bíblia diz. Ele é uma pessoa, 100% Deus, 100% homem. Eu estou sendo repetitivo para que entre na sua mente sobre o que é a verdade, sobre o que a Bíblia diz a despeito do que as heresias dizem. Seguindo, irmãos, então, para combater tanto o monofisismo quanto o nestorianismo, nós tivemos o Concílio de Calcedônia. Então foi convocado um novo concílio que pudesse, então, deixar claro como se daria a pessoa e as naturezas de Jesus, como isso tomava lugar. E
O que diz o Concílio de Calcedônia? As propriedades de cada natureza permanecem intactas e elas concorrem para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Verbo de Deus, Deus Verbo, Jesus Cristo, o Senhor. Então, algumas coisas aqui. O que não é a dupla natureza de Jesus? Ela não é comparável ao relacionamento do casamento, nós já vimos isso. Ali é a união de duas pessoas diferentes, Jesus é uma pessoa só. Ela não é comparável ao tipo de laço que nos crentes a Cristo, nós também já falamos disso, são várias pessoas unidas a Cristo. Jesus é uma pessoa só, uma personalidade com duas naturezas. As duas naturezas não foram combinadas em uma única natureza, é o que nós vimos a respeito do monofisismo. Então, não é isso, ela mantém-se na sua dualidade, naturezas distintas. A natureza divina de Cristo não foi gradativa, ou seja, os dornelistas pensavam assim, que Cristo foi tendo uma natureza gradativamente se tornando divina, não é isso. O Logos não substituiu a alma e o Espírito de Cristo, como afirmavam os apolinaristas, que ensinavam que em Jesus o Logos divino substituiu a alma humana, e não. Jesus ele tem alma humana, ele é 100% homem. O homem é tricotômico. Se Jesus é 100% homem, ele tem alma. Não foi substituído pelo Logos. Então, isso são inverdades, são heresias a respeito do que é a dupla natureza de Jesus. E o que é a dupla natureza de Jesus? A gente pode encontrar evidências na Escritura sobre o fato de Jesus ser uma pessoa e com duas naturezas, né? Então, quando a gente vê a Trindade falando na Bíblia, ela fala na primeira pessoa do plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou há uma interlocução entre as pessoas, né? A gente pode ver isso no batismo. Deus fala, eis aqui, Deus Pai, eis aqui meu Filho amado. Então, uma pessoa está falando da outra, ou com a outra. Jesus orando ao Pai, da mesma forma, uma pessoa interlocutando com a outra. Já Cristo, ele fala de si como uma só pessoa. O tempo inteiro Jesus usa a primeira pessoa do singular. Ele diz eu, em todo momento. Então, ele fala de si como uma só pessoa. É isso que nos ensina, inclusive, Strong, ao afirmar que não há intercâmbio entre eu e tu, entre as naturezas divina e humana, como achamos entre as pessoas da Trindade. Isso nos mostra que a dupla natureza de Jesus ainda mantém a sua união em uma pessoa só. Outra coisa, os atributos e poderes de ambas as naturezas são aplicáveis a Cristo. Reciprocamente, as obras e dignidade de Cristo são aplicáveis a qualquer das suas duas naturezas. Isso só pode ser explicado com base no princípio de que essas duas naturezas são orgânica e indissoluvelmente unidas em uma só pessoa. E também, irmãos, vemos constantemente na Escritura o infinito valor da expiação de Cristo e da união da raça humana com Deus. Só dá para entender isso quando consideramos Cristo não como um homem de Deus apenas, mas como um Deus-homem, em que as duas naturezas estão de modo unidas que o que uma faz tem o valor de ambas. Strong também nos afirma isso. Então veja que a dupla natureza de Jesus ela é fundamental para a soteriologia, ela é fundamental para a doutrina da salvação. E o credo de Calcedônia, na sua versão mais abrangente, diz o seguinte: ensinamos que deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado, segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis, indivisíveis. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa
e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo ensinou-nos, e o credo dos pais transmitiu-nos. Esse é o credo que veio a partir do Concílio de Calcedônia, como os irmãos podem ver, uma interpretação precisa da Escritura. Nossa salvação depende desse entendimento, da verdadeira natureza de Cristo. Se ele fosse apenas homem, irmãos, ele não poderia nos salvar, porque um mero homem não pode expiar os pecados do mundo, já diz o salmista no Salmo 49. Se fosse apenas Deus, ele não poderia morrer como nosso substituto, porque não seria um representante genuíno da humanidade. Mas ele é 100% Deus, 100% homem, ele é o perfeito mediador. Evoluindo aqui já para o final da nossa aula, no tópico 3, essas heresias, irmãos, infelizmente, elas não pararam ali nos primeiros séculos da igreja. Elas avançaram ao longo dos tempos e chegaram na atualidade. Falando dos monofisistas, essa doutrina, quando foi rejeitada ali no Concílio de Calcedônia, ela teve uma reação. E Jacob Baradeus, ele era um monge sírio, resolveu preservar essa tradição monofisista, e a partir daí, essa tradição que foi chamada de tradição jacobita, foi o que permeou as igrejas ortodoxas orientais. Então, hoje nós temos igrejas que ainda são monofisistas ou miafisistas. Vamos falar um pouquinho dessa diferença. A igreja copta ali no Egito, a igreja armênia, a igreja abissínia, que é a igreja etíope, os jacobitas, que é a igreja síria ortodoxa. Então, eles rejeitaram as decisões do Concílio de Calcedônia. E, em grande parte, elas são monofisistas, mas também em parte são miafisistas. O que significa isso? Que é uma outra roupagem para dizer que ainda há uma única natureza, mas ao invés de, lembra do exemplo da liga, ao invés de ser uma fusão de metais que formam um novo metal, é como se fosse uma solda. As duas naturezas não se fundiram, mas elas estão unidas de uma maneira em que uma penetra a outra, mas é uma natureza só. E isso é um erro. Então, da mesma forma que os monofisistas orientais erraram a respeito de uma natureza de Cristo, pensando em um conceito, isso propagou ao longo do tempo e continua sendo uma heresia, só mudando a forma de dizer como as duas naturezas se tornaram uma só. Na verdade, elas continuam sendo duas, conforme diz a Bíblia Sagrada. E também, irmãos, nós tivemos, nos dias de hoje, o quenosticismo. O que é o quenosticismo? O quenosticismo, ele interpreta de maneira errônea o texto que lemos de Filipenses capítulo 2. E o centro dessa discussão está nesta palavra, esvaziar, que é o centro do texto, kenó. E a doutrina kenótica afirma o quê? Que quando Jesus esteve na terra, ele abriu mão dos seus atributos divinos. Ou seja, esvaziar aqui, segundo esta heresia, é um Jesus que não era Deus, ou era menos Deus. Ele abriu mão de seus atributos divinos. São duas linhas. Uma que ele tinha, mas não usava, e outra que ele usou, mas na submissão do Pai, na direção do Espírito Santo. De qualquer forma, se Jesus, de fato, abrisse mão dos seus atributos divinos, ele seria menos que Deus, e isso é completamente incorreto. Nós vemos na Escritura que Jesus sempre foi Deus, sempre foi igual com o Pai, ele afirmou isso ao longo do seu ministério, eu e o Pai somos um. E o fato, irmãos, é que a pergunta pode estar soando na sua mente, mas Jesus usou ou não usou seus atributos divinos? É só a gente ler a Bíblia. A Bíblia diz que, apesar da sua limitação humana, nós já vimos fome, cansaço, choro, ele usou sua onisciência. Por exemplo, em Marcos, capítulo 2, verso 8, diz que ele conheceu em seu espírito que eles arrazoavam entre si, diz, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Só Deus poderia conhecer os corações. Jesus estava usando seus atributos divinos. Outra coisa, onipotência. Ele falou ao mar,
repreendeu o vento, disse ao mar que se calasse, somente Deus poderia agir sobre o mar. Ele perdoou pecados, nós já dissemos isso, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, coisa que é só atribuível a Deus, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então nós vemos que Jesus, ele usou os seus atributos divinos ao longo do seu ministério. A única coisa é que ele decidiu não usar em seu próprio benefício. Houve uma sujeição funcional, na função que estava exercendo aqui, executando o plano da salvação. Jesus decidiu não lançar mão dos seus atributos divinos para seu próprio benefício, mas eles estavam lá, estavam presentes. E ele operava no poder do Espírito Santo? Essa é outra pergunta que pode vir. Enquanto homem, Jesus fazia a vontade do Pai e operava no poder do Espírito Santo, mas ele era Deus, ele tinha poder em si mesmo. Então, isso não foi perdido ao longo do seu ministério. Então, é importante, irmãos, termos essa clareza. A quinose, na verdade, é o esvaziamento de Cristo nesse sentido, uma condição para o seu messiado. Por isso, ele abriu mão de sua glória celeste e revelou, apesar disso, sua natureza divina enquanto esteve na terra. Nós demos alguns exemplos aqui: perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Então, apesar de se esvaziar, apesar de não lançar mão dos seus atributos divinos para benefício próprio, ele revelou sua natureza divina enquanto esteve no seu ministério terreno. Seguindo nosso último subtópico, também nós temos uma outra vertente que veio daquela discussão que nós vimos lá entre Cirilo e Nestório a respeito do termo Theotokos, né, que nós vimos que é portadora de Deus e que deveria, na verdade, falar de Maria portando a pessoa de Cristo, agora com duas naturezas, mas sendo ela responsável por ser mãe da sua parte humana e não da sua parte divina. E o que acontece, irmãos, é que hoje isso foi corrompido, né? Principalmente a Igreja Romana, ela adotou esse termo para dar a Maria o direito de ser venerada, o direito de ser adorada como alguém que carregou ou que é a mãe do próprio Deus. E sabemos que isso é um pensamento antibíblico. Lembremos da frase de Nestório: a criatura não pode dar à luz a um ser incriado. Não faz nenhum sentido. E para a gente terminar aqui, irmãos, nesse sentido, eu gostaria até de ler o que vem no apêndice da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que diz o seguinte: o significado literal de Theotokos é portadora de Deus. O termo é traduzido por Dei Genitrice, mãe de Deus, na versão latina do Credo de Calcedônia, que se popularizou no catolicismo romano ao longo dos séculos. Trata-se de um termo contraditório em si mesmo, porque Deus é eterno e existe por si mesmo, sem começo e sem fim. Não há ser algum antes dele, por isso não pode ter mãe. É, de fato, uma expressão teologicamente inadequada. O termo grego referente à expressão portadora de Deus não enfatiza nenhuma preeminência à pessoa de Maria, apenas a instrumentalidade dela nesse processo. O termo dá toda primazia a Jesus. Então, ele é quem deve ter a primazia, e usar, né, deste termo para dar alguma preeminência ou atributos a Maria da qual ela não tem direito como um ser criado é uma grande heresia que é muito difundida nos nossos dias. Pois bem, indo para a conclusão, meus irmãos, então nós aprendemos hoje aqui que a doutrina da união hipostática é fundamental para a fé cristã, pois assegura que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. A sua divindade lhe permitiu morrer pelos pecadores, enquanto a sua divindade conferiu valor infinito ao seu sacrifício. A Bíblia apresenta essa verdade de maneira clara e inequívoca, e a Igreja, ao longo da história, defendeu essa doutrina contra as heresias que vimos aqui, como o nestorianismo e o monofisismo. A correta compreensão das naturezas de Cristo, ela é fundamental, porque preserva a integridade do Evangelho e reafirma a identidade do nosso Redentor, que, sendo Deus, se fez homem,
para nos salvar. Amém? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais nesta manhã e agora tenha um pouco mais de subsídio, de referências bíblicas para defender a sua fé quando surgir a necessidade, quando alguma heresia bater a porta, afirmando que o que nós seguimos é o que a Bíblia diz e não as interpretações errôneas de homens ao longo dos séculos. Amém, meus queridos? Vamos orar, pedir a Deus sua bênção. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua semana e venha fazer uma visita. Nós estamos aqui na Rua 11A, na Vila Alemã, número 275. Você pode chegar aqui e, enfim, você vai ser muito bem recebido pela nossa recepção. Pode estudar conosco na Escola Bíblica Dominical presencialmente. Tem classe para todas as faixas etárias. Está conosco no culto de domingo à noite, às 18h30. Vai ser um prazer receber você aqui conosco. Feche seus olhos. Senhor Deus dos céus e da terra, nós te agradecemos, Jesus, ó Pai, por esta lição maravilhosa, porque o Senhor ministrou os nossos corações, porque não seríamos nada, não teríamos, Senhor, esperança, se o Senhor, Jesus, sendo Deus, não se fizesse homem, para que fosse nosso representante genuíno, e pela, Senhor, ó Deus, grandiosa graça do céu, se fizesse homem e fosse até a cruz e morresse por nós, assumindo, Senhor, a culpa que era nossa, para que nós pudéssemos ter os méritos que são seus, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter enviado o seu Filho, porque o Senhor nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, porque este plano, Senhor, tão perfeito de salvação, foi cunhado antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Agora abençoa o teu povo, dá uma semana abençoada, de vitória, de bênçãos, e que nós possamos vencer, ó Pai, todas as astutas ciladas do maligno, contra, Senhor, o bojo doutrinário puro, Senhor, do teu evangelho, que nos revela as verdades, Senhor, ó Deus, para a nossa salvação, para a nossa edificação como igreja. Fica conosco, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe.